Bom, então estamos iniciando o RH com você, referente ao tema de faltas injustificadas. Essa é a nossa última edição desse ano. A gente vai fechar o ano aqui falando um pouquinho sobre faltas. Eu vou compartilhar agora uma apresentação aqui que a gente vai estar apresentando algumas informações para todos e todas. Deixa eu subir aqui a apresentação. Bom, acredito que já carregou aí para vocês. Primeiramente, né, a gente aqui deseja assim, boas-vindas a todos e todas. É um prazer tê-los aqui conosco. E mais esse encontro aí que a gente vem fazendo desde o mês de maio. O último encontro ele foi realizado pela equipe do DDP com a diretora Marli, relacionado à progressão, incentivo à qualificação ali dos técnicos. Então foi muito bacana também, um tema importante para a nossa universidade, para os nossos servidores. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre faltas injustificadas, né? O que são essas faltas injustificadas? Quando elas ocorrem? Né? Quais as implicações que tem para o servidor ao ocorrer nesse tipo de situação, de ter uma, duas, três ou mais faltas injustificadas? O que pode acontecer? Para a chefia também, é importante a chefia aqui ter orientação advinda diretamente do DAP, né? Como proceder nesse caso, porque a gente tem que olhar principalmente sobre o aspecto da manutenção ali do serviço, né, do serviço que essa chefia está ali responsável por dar a continuidade das atividades ali de suas equipes. Então a gente vai falar um pouquinho também sobre isso, sobre como que a chefia deve proceder, quais informações, quais atitudes, quais ações a chefia deve fazer quando ela identificar uma situação de faltas injustificadas ali na equipe. Bom, seguindo aqui, a gente vai iniciar falando um pouquinho sobre os conceitos do que é uma falta injustificada e o que é uma falta justificada ou vice-versa. Aí eu vou convidar aqui a Mariana, do DGP da Baixada, para compartilhar aqui com a gente um pouquinho dessas informações. Mariana, seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde a todos. Então, a falta justificada são as saídas antecipadas, os atrasos e os dias nos quais o servidor ou a servidora não compareceu ao trabalho, com autorização da sua chefia imediata, sendo passível, então, de desconto, caso não ocorra a devida compensação, até o fim do término do mês subsequente à sua ocorrência. Eventuais atrasos ou saídas antecipadas, decorrentes de interesses do serviço, poderão ser abonados pela chefia imediata. Já as faltas injustificadas são as saídas antecipadas ou atrasos e os dias nos quais o servidor não compareceu ao trabalho sem prévia autorização da chefia imediata, com a consequente desconto sobre a remuneração até o término do mês subsequente ao da sua ocorrência. Obrigado, Mariana. Então é importante, acho que num primeiro momento, né, a gente entender a diferença entre uma ausência que é justificada, que foi ali apresentada uma devida comprovação, né, ou está dentro das permissões legais, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, e aquelas ausências que são evidentemente injustificadas, em que não houve uma apresentação de uma justificativa para a chefia, o servidor ou servidora não apresentou, não compareceu ao trabalho, então a chefia não tem essa informação. Então é bom, logo de início, a gente fazer essa diferenciação, porque ela é importante até para o tratamento. Obrigado, Mariana. No slide seguinte, eu queria convidar aqui a Eliane lá de Guarulhos, do DGP de Guarulhos, para falar um pouquinho sobre as situações ou hipóteses em que o servidor realmente ele pode ter uma falta injustificada, que é uma falta que é considerada injustificada e sujeita ao desconto. Boa tarde, pessoal. Então, a falta injustificada é quando você realmente você não dá uma satisfação, você não aparece para trabalhar. A justificada você pode colocar aí, alguém já deve ter saído para fazer alguma coisa referente a concurso, pegar assinatura, aí você acaba saindo mais cedo, sua chefia está de acordo, ou você faz qualquer outra entrega de alguma coisa em outro departamento, que você está no seu horário de trabalho e você acaba se deslocando. Então, essas são justificadas. As justificadas é aquela, não apareci, não compareci, não fui e não dei satisfação. Fiquei doente e não avisei, é injustificada. Na verdade, você precisa avisar a sua chefia. Então, o servidor, ele perde a remuneração no dia que faltar ao serviço sem motivo justificado. Ou a parcela proporcional. Trabalhei meio período, de repente sumiu o resto do outro, é uma parcela proporcional, né? Salvo quando você compensa o horário até o mês seguinte. Por exemplo, hoje, acontece, às vezes você sair,
ter alguma ocorrência que você acaba... Eu já saí uma vez do trabalho, e no meio do caminho eu me lembrei que eu não tinha justificado para o meu chefe. Eu estava com muita dor, e de repente minha dor disparou, e eu falei assim, eu vou para o médico. E eu tinha trabalhado, acho que 2 ou 3 horas, e aí no meio do caminho eu falei assim, puxa, mas meu chefe nem estava, nem comentei com ele. Mandei para ele um WhatsApp, falei assim, olha, chefe, estou indo ao médico, porque eu não estou bem, e depois apresentei para ele o atestado, porque, na verdade, acabaram me dando o atestado em vez de declaração, né? Então, às vezes acontece alguma coisa que você, no meio do caminho, você fala assim, nossa, aconteceu tal coisa, avisa, né? Você acaba justificando, mesmo que seja justificada, porque você está ali dentro da lei. Agora, se você simplesmente some, não tem justificativa. Caso fortuito ou força maior. Esse caso que eu dei para vocês é um exemplo de um caso fortuito. Aconteceu, né, você passou mal, aconteceu alguma coisa, você não teve como avisar. Sendo a falta considerada não justificada e não compensada no prazo que a lei determina, deverá ser feito desconto correspondente aos períodos não trabalhados, sem a necessidade de abertura de processo administrativo específico. Tá, faltei hoje, posso compensar até o mês que vem, final do mês que vem, né? Não é recorrente que eu faça isso, tive algum problema, falei, chefe, vou compensar até o final, até 31 de dezembro. Então, é isso. Obrigado, Eliane. Aqui é sempre importante a gente frisar, né, que todas as nossas ações ali, enquanto área de administração de pessoal, que às vezes a gente entende que é uma área que tem um peso burocrático, né, vamos dizer assim, muito grande, mas a gente só pode agir, né, nós, enquanto também gestores públicos, a gente só deve agir pautado na legislação. Por quê? Porque a gente só pode fazer aquilo que a lei nos permite. Nesse caso, relacionado às ausências, a gente tem ali uma fundamentação no artigo 44 da Lei 8.112. Tá? E sempre é bom a gente estar atento ali à legislação, estar atualizado. A gente faz sempre esse esforço aí do RH com você, justamente para ajudar, facilitar um pouquinho esse conteúdo aí para a nossa comunidade. Obrigadão, Eliane. Bom, na sequência aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre as permissões legais para ausência ao serviço. Convido aqui a Elaíse, lá do Campo São Paulo, da Coordenadoria de Gestão com Pessoas, para falar um pouquinho para a gente aí sobre quais situações ou previsões legais que a gente tem permissão para se ausentar do serviço. Boa tarde a todos. Na Lei 8.112 é previsto algumas situações. O servidor ele poderá ausentar-se do serviço por um dia para doação de sangue, lembrando que esse dia é o dia que o servidor vai doar o sangue, tá? Então, neste dia ele está isento do comparecimento ao serviço. Outra hipótese para o alistamento ou recadastramento eleitoral, em qualquer caso, limitado a 2 dias. Ou então, por 8 dias consecutivos, em razão de casamento, falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta, padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos. Todos esses afastamentos, o servidor pode solicitar, informar, né, pelo SOLGOV. E então são esses casos, e o casamento ele pode ser a união estável, ou então no caso de quando é o casamento civil, né, no cartório. Obrigado, Elaíse. E aqui, gente, é importante a gente também fazer um esclarecimento que acaba tendo muita dúvida que chega às unidades de gestão com pessoas. Olha, minha avó faleceu, eu tenho direito a quantos dias? Em relação aos avós, não há essa previsão legal na 8.112. Tá? Infelizmente, não foi contemplado na legislação. Então, nesse caso, não há legalmente nenhum prazo previsto ali na norma. Tá? A norma só dá conta mesmo nos casos de falecimento, que é do cônjuge, companheiro, companheira, pais, madrasta, padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda, tutela, irmãos, como falou aqui a Elaíse. Obrigado, Elaíse. Seguindo aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre a importância do servidor comunicar à chefia sobre uma ausência ou como uma intercorrência, como mencionou ali a Eliane também. Eu quero convidar a Andréia, do DGP de Osasco, para falar um pouquinho sobre isso. Andréia, seja bem-vinda. Boa tarde. Então, no caso de ausência, é fundamental que o servidor comunique a sua chefia. Isso é importante, para que a chefia saiba do que está acontecendo, né?
que ela tenha esse conhecimento e consiga reorganizar toda a sua equipe, seu planejamento para aquele dia, para aquela semana, para aquele período que o servidor não está. E para saber, ele precisa ser informado. Então, a notificação, ela precisa acontecer logo no primeiro dia útil do período da licença. Você teve um mal-estar no final de semana, sábado, domingo, pelo amor de Deus, você vai comunicar na segunda para sua chefia que você está afastada mais 2 dias, 3 dias, e fazer todos os seus procedimentos junto ao Sogov de envio também, tá? Mas é importante bastante a comunicação à chefia. Obrigado, Andréa. É fundamental, né? Eu acho que muitas vezes a gente acaba tendo muito problema também, muita situação mais complicada, ou a situação ela vai se complicando muitas vezes por falta de comunicação. Então, aqui a gente situou, né, ou pontuou uma questão de saúde, mas eu acredito que é importante qualquer uma outra intercorrência também que você tenha, que você informe a sua chefia, que você posicione, olha, chefe, estava a caminho do trabalho, o pneu do carro furou, ou eu sofri um acidente, né, informar a chefia o que está acontecendo. Né? Acho que daqui é sempre importante a gente tentar ali manter um bom relacionamento com a chefia, né, uma boa comunicação, um bom diálogo, tudo isso facilita bastante. Então, aqui a gente sempre tenta pontuar também para o servidor né, para o servidor fazer a parte dele. Né? Olha, informa a chefia, porque imprevistos eles podem acontecer, a gente sabe, faz parte da vida, né? Uma hora ou outra pode acontecer, mas é bom sempre estar ali cumprindo o seu papel também. Informa a sua chefia, deixa ele ciente do que aconteceu, né? Muitas vezes vocês até conseguem combinar uma possibilidade de se compensar, se for o caso, desde que não seja ali uma ausência que está previsto nas justificativas legais. Então, isso é importante e facilita muito também o nosso trabalho enquanto RH. Bom, dando sequência aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre as competências da chefia, né? Qual que é o papel da chefia, ou o que se espera, né, das atribuições da chefia, quando dessa situação, né, de uma ocorrência de uma falta ali injustificada, ou mais faltas ali da sua equipe. Eu quero convidar aqui o Ricardo, da nossa Coordenadoria de Frequência de Pessoal. Bem-vindo, Ricardo. Olá, boa tarde a todos e todas. Então, é fundamental que a chefia controle o horário e o exercício das atribuições do cargo do servidor. Ou seja, nós do RH, Departamento de Administração de Pessoal, a gente apenas trabalha com as informações fornecidas pelo servidor, pela chefia, o registro de ponto, o controle, mas, de fato, a gestão das atribuições, o horário cumprido, cabe à chefia, ela que deve sempre estar lá no dia a dia, verificando se o servidor se atrasou, se ele deixou de vir, se ele não vir, tentar entrar em contato, saber o que aconteceu, se foi um problema de saúde, se foi um caso fortuito. Também verificar se aquele servidor tem um histórico que está ali, poxa, ele está sempre faltando, está atrapalhando o andamento do serviço, não temos ninguém para substituir. Então, a chefia sempre tem que estar alinhada essas informações, tem que estar observando se o servidor pode estar com algum problema. Então, sempre ficar atento quanto aos horários e atribuições da sua equipe. Até aproveitando aqui, Ricardo, fazendo um complemento importante, né? Essa definição, inclusive, que a gente trouxe para vocês nesse slide, ela é de uma manifestação de um órgão de controle, né? A nossa área, assim, ela é muito, realmente ela é muito auditada por Tribunal de Contas da União, o TCU, pela Controladoria Geral da União também. Então, assim, nenhuma das manifestações, né, que a gente recebe aí, e orientações que a gente recebe dos órgãos de controle, eles trazem justamente esse posicionamento, né, que é competência da chefia imediata controlar o horário de exercício ali, as atribuições do servidor que está ali sob a gestão dele. Por quê? Porque é a chefia que está próxima a esse servidor. Então, é a chefia que consegue saber, olha, ele veio, chegou no horário, não chegou, faltou, né? O RH, quando ele recebe essa informação, é posterior. Então, a chefia que está próxima do servidor é que tem essa competência, né, prioritária ali de acompanhar mesmo a frequência do servidor. E aí, sobre essa frequência, eu queria que o Ricardo falasse um pouquinho também como que a chefia deve proceder ao constatar que o servidor está ausente, sem nenhuma justificativa apresentada ali. Certo. Então, a chefia identificando
tem que estar ali sempre acompanhando os horários, a presença do servidor. Poxa, aquele servidor, ele nunca faltou. Será que aconteceu alguma coisa hoje? Ah, vou entrar em contato com ele, mandar um e-mail, telefonema. Ah, ele faltou 3 dias seguidos. Poxa, alguma coisa está errada. Pode ser algum problema médico? Posso verificar junto com o NAST? Posso ver com o RH se foi feito algum comunicado? Então, a chefia tem que estar sempre tentando entrar em contato com o servidor nessas situações e todas essas tentativas de contatos ficarem registradas. Pode ser um e-mail, pode ser uma conversa do WhatsApp, pode ser uma ligação, tentando marcar o horário, o dia que foi feita essa ligação. Então, a chefia deve sempre identificar algum problema, constatar, registrar e tentar contato com o servidor. Obrigado, Ricardo. Isso é extremamente importante, até porque a gente vai falar um pouquinho mais dos próximos passos. Bom, vou convidar aqui a Mara, também da nossa coordenadoria de frequência, para falar um pouquinho, né, sobre a importância, né, das tentativas aí de contato da chefia com o servidor. Mara, bem-vinda. Boa tarde a todos e a todas. Eu queria pedir desculpas, mas eu estou com problema na câmera do computador, tá? Por isso que não está aberta. Eu vou falar um pouco sobre as tentativas de contato com o servidor por todos os canais de comunicação disponíveis. Então, deve o administrador público iniciar os procedimentos para apuração da infração somente após infrutíferas tentativas de contato ao servidor, por meio das vias de comunicação disponíveis. Então, essas vias podem ser por telefone, WhatsApp, chat, e-mail, mesmo por telegrama, e a notificação dessa tentativa de comunicação vai ser importante porque ela vai servir como elemento para documentar o processo. Então, sempre que possível, as comunicações deverão ser registradas, tá? Então, se é telefonema, anota a data, o dia que ligou, se tiver por e-mail, porque na hora que a chefia for documentar o processo, você vai poder listar todos os meios que você teve disponível para entrar em contato com o servidor. Obrigado, Mara. É isso mesmo, eu acho que é extremamente importante, né, nós, enquanto chefias, a gente também fazer o nosso dever de casa, que é o quê? A gente, à medida que a gente identifica que tem um servidor que está ausente ali no setor, na unidade, a gente tentar, né, por todos os canais, isso é uma orientação do próprio CIPEC, que é o órgão central de pessoal civil, que ele traz sempre essa orientação aí para que a chefia tente contato com o servidor de uma forma contínua, né, tentou pelo telefone, não conseguiu, manda um e-mail, aciona pelo chat, não conseguiu pelo WhatsApp, e sempre é importante estar documentando, porque a gente vai falar um pouquinho sobre os desdobramentos que esse tipo de situação ele pode ocasionar, né, e como implica para a chefia e para o servidor. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui do fluxo que foi estabelecido, né, no DAP, para tratar as faltas injustificadas, porque, infelizmente, isso é algo que acontece, e a gente sabe que prejudica muito o andamento do serviço, né? A gente, enquanto órgão público, aí, a gente tem bastante dificuldade, carência em relação ao nosso quadro de pessoal, né? Infelizmente, as equipes não têm o pessoal adequado, necessário, nem sempre a gente consegue isso, por uma série de motivos. Então, é importante que o quadro que a gente consiga ali contar com ele, né? E no caso, uma pessoa que acaba incorrendo, né, um servidor que está em ausência injustificada ali, e há casos, inclusive, que por períodos prolongados, essas situações elas precisam ser tratadas, né? Até porque é importante que o servidor ele saiba as limitações ou as implicações das ações dele, mas que a chefia também tenha conhecimento do que ela pode fazer nesse tipo de situação, né? Como a chefia pode proceder? Então, aqui também tem um duplo entendimento, né? Um duplo objetivo, né? Desse nosso encontro de hoje, que é o quê? Orientar os servidores, né, para ter cuidado nesse tipo de situação, manter ali, buscar manter, né, uma boa comunicação com a chefia, tá sempre ali cumprindo com o papel dele, né, de, olha, tive alguma intercorrência, comunica a chefia também, no caso de uma ausência ali injustificada do servidor, que está sendo reiterada, 3 dias, 5 dias, 10 dias, 1 mês, 2 meses e por aí vai, que a chefia também saiba o que ela pode fazer. E, nesse caso, o que está na competência dessa chefia fazer. Então, nesse fluxo, a primeira instrução que a gente passa para a chefia
Ele tem que primeiramente fazer o contato com esse servidor. Por meio desses contatos, essa chefia ela vai também documentando. Olha, tentei contato com o servidor da minha equipe no dia tal, horário tal, por telefone, encaminhei e-mail, ele tem ali, né, ele pode guardar ali um PDF do e-mail, é um elemento importante, é uma informação importante, que também o respalda enquanto chefia, no sentido de, olha, houve uma inconformidade na minha equipe, eu também adotei uma postura ali correta, adequada, né, para que essa chefia também não seja no futuro responsabilizada por algum motivo, né? Por quê? Porque uma situação de falta recorrente, vamos lá, 30, 60 dias, 15 dias, enfim, não importa a quantidade num primeiro momento, mas ela traz prejuízo para o erário, ela traz prejuízo para a administração. E, consequentemente, isso é passível de uma apuração, né, para apuração de responsabilidade, porque tudo, quando a gente está falando, a gente está dizendo que se refere a recursos públicos também, né, as pessoas, não são somente o recurso em espécie, mas também as pessoas são recursos públicos, né, que a gente depende para a execução das nossas atividades, que a instituição necessita. Então, o primeiro passo, chefia, documentar esses contatos, isso é importante, está aqui no passo 1. E aí o servidor não retornou, não se manifestou a essa chefia, o que a chefia vai fazer então? Instruir um processo no SEI, ele vai fazer a abertura de um processo eletrônico no SEI, vai selecionar ali, a gente tem um formulário que é destinado às chefias, que trata da notificação de faltas injustificadas. Aí essa chefia vai informar, vai colocar esses documentos que ele tem, né, essas tentativas de contato que ele tem com esse servidor, e vai encaminhar isso para a unidade de gestão de pessoas do campus. Digamos que aqui, eventualmente, a chefia tenha conseguido conversar com esse servidor e o servidor se manifestou, falou, olha, eu fiquei doente, desculpa, eu não consegui apresentar o atestado em tempo. Então, a chefia que vai ali com essa justificativa, então, no caso de se for uma justificativa médica, ok, se for uma outra justificativa que a chefia entenda pertinente e autorize ali uma compensação, acaba aqui também a situação, né? Não há necessidade de se prosseguir com esse processo. No entanto, vamos aqui colocar o tema, a situação mais extrema, porém é a mais recorrente também que a gente tem, acaba tendo uma certa recorrência. Digamos que a chefia tentou de todos os meios ali contactar o servidor e não conseguiu, não obteve retorno. Então ele vai abrir o processo no SEI, ele vai preencher ali um formulário de informação notificando o RH que há faltas injustificadas por esse servidor e vai colocar ali os documentos de que ele tentou contato com esse servidor da equipe dele. O DGP, por sua vez, o DGP ali do campus, que é a coordenadoria ou divisão de gestão com pessoas no campus, o que ela vai fazer? Ela vai, num primeiro momento, verificar a documentação ali apresentada pela chefia desse servidor e vai acionar o serviço de saúde da universidade, no caso ali a equipe do NAST, do Departamento de Saúde do Trabalhador, e vai verificar se houve alguma apresentação de atestado médico, que de repente o servidor tem apresentado ao serviço do NAST, mas não tem encaminhado a tempo ali para a chefia. Se tiver esse atestado, da mesma forma também, encerra aqui, por quê? Porque ele está amparado, ele tem uma justificativa médica, tá? Então aí nesse caso não há que nós falarmos em faltas injustificadas. Agora vamos para a situação mais extrema, dizendo que, olha, não há, né, o RH lá, o DGP do campus entrou em contato com o NAST, e o NAST falou, olha, não foi recebido atestado médico para esse servidor. Nesse caso, o DGP ele vai fazer um acionamento ainda ao NAST, mas agora ao serviço o serviço social. Por quê? Porque é importante também ter o cuidado de verificar se esse servidor ele não sofreu algum problema de saúde, algum mal súbito, precisou ser hospitalizado de emergência, alguma coisa. Então, o serviço social está melhor qualificado para auxiliar nessas rotinas. Então, aí a equipe do NAST, do DSTRA, lá do serviço social, vai conseguir tentar fazer esse contato com esse servidor, verificar, fazer visita, ver o que aconteceu com esse profissional. Tá? Agora, vamos continuando aqui no nosso caso extremos, vamos dizer que esse servidor, que o serviço de saúde, serviço social não tenha conseguido contato com esse servidor. Então, ele vai retornar esse processo para o DGP do campus, informando que não foi possível contato com o servidor e coloca ali os motivos e razões. Nesse caso, isso volta, então, para o DGP do campus, que é aqui. E aí, o que o DGP, então, vai fazer?
o DGP ele tenta também novamente, né, eu até nem, acho que eu pulei um pedacinho dessa parte, antes até de acionar o serviço social, o DGP faz novas tentativas de contato com o servidor também, e é sempre importante documentando isso, né, o esforço contínuo de tentar se localizar esse servidor, e aí depois aciona o serviço de saúde. Não teve nenhuma resposta ou nenhum retorno positivo, da mesma forma isso retorna para então o DGP do campus, que agora o que ele faz? Ele vai então aqui para o passo 5, que é notificar o DAP, o Departamento de Administração de Pessoal da ProPessoas. O DAP ali, por sua vez, o que ele faz? Isso aqui a gente está falando ainda do mesmo processo SEI, tá? Esse processo ele está contando ali uma historinha do que está acontecendo em relação a esse servidor. Então, no passo 5 aqui, o DAP vai, mais uma vez, buscar notificar esse servidor. Então, primeiro passo, a gente vai fazer notificação por correio, com um aviso de recebimento, que é o que preconiza também a legislação. É importante ter essa confirmação. Num outro momento, telegrama. Se todas essas duas ações elas resultarem infrutíferas, o último passo de notificação, que é a publicação de convocação via edital, por meio do Diário Oficial da União, o DOU. Essa é sempre a última etapa. Sempre quando você tem uma convocação ali, ou uma notificação via edital, é porque em nenhuma das possibilidades anteriores ou das etapas anteriores conseguiu se localizar aquele servidor. Tá? Então, aí, essa é a última parte de instrução de processo. O DAP não conseguiu contato com o servidor, mesmo tendo decorrido de todas essas tentativas. O que vai ser feito? Vai ser, então, acrescentado nesse processo aí as fichas de frequência desse servidor, todas as consistências de frequência desse servidor, e o processo ele vai ser, então, encaminhado para a CJA da Unifesp. A CJA é a Câmara de Juízo de Admissibilidade da universidade, que é o órgão central vinculado ali à reitoria e responsável pela análise técnica de eventuais irregularidades relacionadas aos servidores da Unifesp. Então, assim, no caso dessas irregularidades, não é o próprio DAP ou a ProPessoas que vai adotar alguma providência. Isso vai ser analisado por meio da CJA. Essa é a finalidade da CJA. E a CJA que vai tratar. Então, ela ali vai buscando de forma a direcionar, né, essa análise quanto ao correto procedimento de apuração ou mediação nos casos devidos nas instâncias existentes na própria universidade. Então, é a própria CJA que fará depois a análise das informações que foram prestadas e apresentadas ao longo desse processo, no curso de todo esse processo. Por isso que é importante que fique documentado cada etapa, né, a partir do início aqui da chefia, que comunicou, que tentou se comunicar com o servidor, que não teve êxito, desde a tentativa do DGP do campus também, sem êxito, serviço social, a equipe do NASH, que também não conseguiu contato com esse servidor, que isso é uma preocupação importante, então a gente teve essa preocupação de incluí-los nesse fluxo. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa pode ter tido um problema de saúde, uma depressão profunda, enfim, N motivos. Então é importante a gente também descartar essa situação. E por último, aí vem o DAP, né, que entra mesmo para a gente poder fazer a finalização. E o DAP tenta novamente contato com esses servidores. Então é um processo que, assim, ele está bem... A gente fez aqui um fluxo para deixar para a comunidade de maneira bem mais simplificada, né, não está muito detalhado para não ficar também muito confuso, é para que cada um tenha mais ou menos uma noção do seu papel, né, o que é a sua competência, o que deve fazer, quando deve fazer. Eu queria até convidar o Ricardo, se o Ricardo quiser fazer uma contribuição também, Ricardo, por favor, aí fica à vontade. Só realmente explicou bem aí, só para complementar um pouco mais, reforçar que a chefia sempre tem que ficar atenta e documentar tudo para que todas as informações estejam presentes no processo, para que quando esse processo se torne um pouco mais, assim, um PAD, uma questão de CJS, esteja tudo documentado. Não tem muito o que complementar. Sim, é importante, até porque, assim, a gente pensando também numa celeridade processual, numa economicidade de recursos. Então, esse fluxo ele já vai ser otimizado de uma forma que, sendo necessário, que não é o nosso desejo, né, mas a gente tem que ter um instrumento até para a gente poder tratar esse tipo de situação de maneira adequada também. Quando esse processo subir para a CJA, ele já vai chegar ali com os elementos, com as informações, com todas as tentativas que foram feitas por cada uma das áreas e das instâncias competentes.
Mara, você levantou a mão? Levantei. Então, eu só queria complementar uma coisa. Às vezes também a chefia não esperar sair a consistência, que só vai sair no mês seguinte para tomar alguma iniciativa. Então, se às vezes o servidor faltou do dia 1º ao dia 15 do mês, a consistência só vai para a chefia no mês seguinte. Se a chefia vê que não está conseguindo ter contato com o servidor, ela já pode estar notificando sem esperar chegar a frequência, que vai chegar com 1 mês ou mais de atraso. Isso também agiliza o processo. Sim, é importante. Até assim, também a nossa ideia aqui, o intuito, o objetivo, né, e nós esperamos que tendo a universidade, né, a pró-reitoria, o DAP, o fluxo estabelecido, as chefias, elas tendo também conhecimento, que a gente tente, na medida do possível, minimizar, né, a ocorrência dessas situações. Por quê? É ruim para o servidor, porque depois isso pode acabar subindo para uma instância, para a CPP, por exemplo, e ser instaurado um PAD. É ruim para a chefia, que acaba perdendo ali a força de trabalho, que a gente já necessita tanto aqui na instituição. Então, a ideia central aqui do nosso encontro é justamente a gente tentar disseminar essas informações para que todos tenham conhecimento do seu papel, das suas responsabilidades, das suas funções, tanto quanto servidor, enquanto chefia, para que a gente venha realmente minimizar essas ocorrências, porque é muito triste chegar até o PAD, né? Não é uma situação que a gente fica feliz em ver, muito pelo contrário, né? Então, nosso objetivo aqui é tentar, na medida que esse processo ele é bem intenso, né, tem várias etapas, é tentar em uma dessas etapas a gente conseguir resolver aí a situação. Bom, seguindo aqui, a gente já falou um pouquinho desse fluxo, a gente quer compartilhar também com vocês que essas informações que a gente está passando aqui para vocês, elas estão disponíveis no SUA Unifesp, que é o quê? O nosso catálogo, né, de serviços aqui da universidade. O SUA, ele é a abreviação de Serviços Unificados Acessíveis, e que a gente já tem aqui o catálogo de gestão com pessoas no SUA Unifesp, inclusive com uma grande quantidade de serviços, tanto do DAP, quanto do DDP, que é o Departamento de Desenvolvimento, como também do Departamento de Saúde do Trabalhador. Então, a gente vai compartilhar um pouquinho com vocês aqui do nosso catálogo, que é o SUA Unifesp. Inclusive, aqui é até legal a gente falar que é um catálogo que está tendo uma quantidade muito grande de acessos. A gente teve aí um período de 3 meses que foram contabilizados mais de 15 mil acessos. Então, assim, é bem interessante, né? Em 90 dias você conseguir, com um serviço que é novo, né? O nosso catálogo ele começou no finalzinho do ano passado e já está aí servindo para orientar, né, as pessoas de uma maneira mais facilitada. Então, aqui a gente tem 2 catálogos disponíveis, um é o de TI e aqui é o dos serviços de gestão com pessoas. A gente clica no gestão com pessoas, a gente tem aqui de início um podcast falando um pouquinho da construção desse catálogo e a gente começa a ter os serviços. Eles estão estruturados justamente por serviços, né, por categorias de serviços. Então, no caso de hoje, a gente está falando sobre falta. Falta, ela está relacionada à frequência. Então, a gente clica aqui na categoria de frequência. Na categoria de frequência, vocês vão observar que tem vários serviços já aqui. E sempre vocês vão ver esse símbolozinho de new. Significa que é um serviço novo que a nossa equipe incluiu aqui no catálogo. Então, a gente tem aqui, ó, ocorrência de falta injustificada. A gente sabe aqui, ó, que ele é um serviço que ele está destinado para a chefia. Por quê? Porque é a chefia que tem ali a competência para estar notificando as áreas, para estar startando todo esse processo. Então, aqui a gente tem quais os requisitos, né, que são necessários, se deve-se apresentar algum documento para poder fazer a solicitação desse serviço, a abertura desse serviço, como que vai ser solicitado, aquele mesmo fluxo que eu mostrei ali na apresentação para vocês, ele está disponível ali, ele abre aqui por meio do Google Slides, aí você consegue ampliar a tela para você poder ver etapa por etapa. A gente tem aqui também um FAQ com perguntas frequentes, né? Quando você abre o FAQ, vou projetar aqui para vocês. Ó, aqui já é o FAQ, ele vem muito com o você sabia, né? Explicando, olha, o que é a falta não justificada. Aí tem algumas perguntinhas e algumas respostas básicas aqui. É importante também para ajudar, né, os nossos servidores e servidoras a entenderem um pouquinho melhor desse assunto. Retornando, a gente tem aqui o prazo de atendimento, quais as áreas que são responsáveis por esse serviço. Por meio do SUA Unifesp, você já consegue aqui, ó, diretamente solicitar um atendimento, você já consegue abrir um ticket ali, esse ticket
ser direcionado para a área que trata dessa informação. Então, fica mais fácil, mais ágil. E a gente tem também aqui a fundamentação legal de todas essas informações que a gente tem colocado aqui. Bom, a princípio, a nossa apresentação ela era bem concisa, é isso. Né? A gente tem aqui também o catálogo com muitos outros serviços, que também os servidores podem aí tá usufruindo. Esse catálogo ele é acessível tanto pelo celular, quanto por tablet, quanto por computador. Então, ele é muito prático de você ver. Às vezes, você está com uma dúvida ali rápida, você não precisa abrir, né, chegar ou na unidade de trabalho, ou em casa para ligar o computador. Não, você pode ver pelo próprio celular, é rapidinho e é bem prático. Então, a gente agora, com essas informações aqui que a gente passou, a gente vai estar interrompendo o compartilhamento da apresentação e a gente vai estar abrindo para dúvidas. Caso existam, caso alguém tenha ficado com alguma dúvida, fiquem à vontade aí para perguntar aqui para as nossas equipes. Já temos algumas mãozinhas levantadas. Então, a primeira é a Érica. Olá, Érica. Oi, André. Obrigada a todos vocês por terem esclarecido algumas dúvidas já. Eu tenho uma pergunta em relação, é uma curiosidade, na verdade, por qual o tempo máximo que o servidor pode estar afastado por licença médica? Afastamento por licença médica? Ricardo, equipe de frequência? Bem, ininterruptamente por até 24 meses. Tá. E Isso se tá no pegar manual do férias, CIAS. pegar férias, a pessoa sai de férias e daí ela volta, aí volta a contar do zero ou soma? Você entendeu a minha pergunta? Ela, por exemplo, tirou, sei lá, 10 meses de licença médica e tirou férias, aí voltou das férias, tirou licença médica. Quando ela volta das férias, essa licença médica volta a contar do zero até 24 meses ou vai somando, entendeu? Entendi. Quem eu poderia responder melhor mesmo seria a equipe do SESVIT, mas por experiência eu entendo que não interrompe a contagem. Porque seria realmente uma grande coincidência a pessoa ficar afastada até o dia 30 e no dia 1º sair de férias, ter tido alta no dia 30 e no dia 1º ter férias. Geralmente acontece com essas longas licenças médicas, as férias são sempre empurradas para frente ou, quando o servidor não se atenta e não remarca, elas ficam concomitantes, mas prevalecendo a licença médica. Então, para as licenças médicas da própria saúde, são até 24 meses. E para a saúde de familiar, 60 dias remunerados e 90 sem remuneração. Tá, aí uma segunda pergunta, rapidinho. Existe um limite para atrasos e saída mais cedo do trabalho ou não? Se ela for justificada? Aí Por enquanto, o nosso sistema não está fazendo não faz essa contagem. Em 2018, sim, mas por enquanto a gente, no nosso sistema, não tem esse controle dos horários de atraso e saída. A chefia abonando ou o banco de horas com a autorização da chefia tendo saldo suficiente, cobre então esses atrasos de entradas e ou saídas. Tá ótimo, obrigada, viu? Nada. Na sequência, a gente tem Eliane. Na verdade, para dizer que tem uma pergunta aqui no chat. Ah, legal, Eliane. Pode ler, então. Que essa daqui é bem capciosa, então eu vou dar para o Ricardo, entendeu? No caso, o servidor atender numa UBS, longe do campus, e sem bater o ponto. Ele não vem para o campus, mas trabalha na UBS com autorização da chefia. Como isso deve ser apontado na planilha do SEI, já que na consistência aparece como falta? Mesmo que a chefia autorize, o servidor não fica prejudicado por não registrar o ponto e ser controlado em âmbito federal ou somente pela própria pessoa? Ok. Há um grupo bem pequeno de servidores que tem essa característica de serem servidores nossos, mas por algum convênio da instituição com outra rede pública de saúde, presta serviço em outros UBS ou hospitais.
No momento, esse controle ele é feito através do SEI como do servidor. Depois eu peço para meus colegas do Campo São Paulo complementarem, né? Mas o servidor não fica prejudicado. Aparece falta porque, como ele não registra ponto e a gente trabalha com informações de um tempo atrás, por exemplo, agora estamos trabalhando com a consistência de outubro. Então, sempre vai aparecer falta. Por isso que, nesse momento, a chefia, através da planilha, vai informar que aquele servidor esteve em atividade, na UBS tal, no posto de saúde tal, para que, então, as faltas sejam desconsideradas e não cause prejuízo. Estamos readequando esse processo, haverá um processo específico só para esse grupo de servidores que estão nessa situação. Estamos trabalhando, nós aqui na coordenadoria, juntamente com o Campo São Paulo, para readequar esse procedimento. Então, de antemão, eu digo que vai ser diferente, serão processos individuais para cada servidor que esteja nessa situação, onde a chefia vai fazer um controle mensal através da planilha eletrônica do SEI, informando as datas que o servidor esteve presente, se cumpriu o horário ou não, e até mesmo se não realizou. E servidores nesta situação, porque pode ser assim, eles trabalham exclusivamente lá, nesse exemplo, na UBS, e tem também aqueles que ora na universidade, ora na UBS. Estando na Unifesp, deverá obrigatoriamente registrar o ponto, via intranet, como foi divulgado hoje. Estando ausente da Unifesp, deverá ser informado através da planilha específica. E é um controle feito pela própria pessoa em que a gente não prejudica o servidor por ter essas faltas, num primeiro momento registrado, mas depois justificadas. Seria isso? Respondi a pergunta? Obrigada, Ricardo. Você respondeu sim, obrigada. Obrigado, Ricardo, Eliane. Eu vi que tem uma dúvida aqui no chat. Eu não estou conseguindo acompanhar o chat na íntegra, mas uma horinha ou outra eu consigo ver aqui. Eu vi uma dúvida aqui. Boa tarde. Uma dúvida, por favor. Em relação ao registro de ponto biométrico, todos os servidores, incluindo professores, deverão fazer? Obrigado. É uma dúvida de Chariston. Oi, boa tarde. A Eliane já respondeu ali, muito obrigado. A Eliane respondeu? Respondi, eles têm legislação própria, então eles não precisam registrar ponto biométrico, eles têm uma legislação que os isentam disso, né? É controlado pelas chefias, departamentos, coordenadores, essas coisas. Ah, tá certo. Deve estar mais para baixo, então, a resposta eu não vi, gente, ainda. Obrigado aí, Eliane, obrigado, Chariston. Só complementando essa resposta sobre o ponto dos professores, os professores da carreira EBTT, né, eles sim registram ponto. Temos também servidores docentes desta carreira de EBTT na Unifesp, que eles também fazem parte da lei dos docentes, porém eles registram ponto. Só uma complementação. Obrigado. O que seria EBTT, Ricardo? Desculpa perguntar. EBTT, o que seria? Ensino básico tecnológico. Técnico e tecnológico, né? Acho que é isso. Ah, não é da graduação de medicina, então são outros cursos. Muito obrigado, Ricardo, pelas orientações aí. Por nada, Charles. Essa carreira, a carreira EBTT, ela é muito comum nos institutos federais e também compõe a rede federal de ensino. Então, lá é bem mais comum servidores na carreira ali dos docentes EBTTs. Bom, a gente tem aqui, então, ainda com a mão levantada, a Maria Medina. Boa tarde. Boa tarde. Essa instrução aqui que vocês passaram para a gente é somente para as pessoas que estão em trabalho presencial. Quem está em trabalho remoto não tem essas questões de justificativa e de faltas, né? A partir do momento que ela fez o trabalho dela, ou ela também tem que informar o chefe que não vai estar trabalhando? Como que funciona? Ou essas faltas injustificadas é somente para a pessoa que saiu e não avisou que foi no médico? Ou teve alguma outra coisa e os chefes vão ali atrás da pessoa porque passou mais de 2, 3 dias e a pessoa não deu satisfação? Ricardo, quer aproveitar? Bem, posso ajudar sim. Esse fluxo ele prioriza principalmente
servidores que estão em trabalho presencial. Para aqueles servidores que estão no teletrabalho na modalidade parcial e integral, há o cumprimento das tarefas, há aquele acordo em de o servidor realizar o serviço, então não tem registro de ponto. Mas se a chefia identificar que o servidor não está, através do preenchimento do PGD, né, naquele sistema do SUSEP, se a chefia identificar que o servidor não está entregando as tarefas, não está cumprindo o combinado, a chefia também pode se notificar. Claro que não vai ser como faltas injustificadas, mas nesse mesmo processo, ela pode sim solicitar informações, cobrar do servidor, e vai ter fundamento para a gente continuar com o processo. Então, controle de faltas para quem está presencial, mas em teletrabalho, o servidor também tem que prestar contas para a chefia, e a chefia pode sim cobrar alguma coisa. Ok? Ok, tá ok, obrigada. Obrigado, Ricardo. Aí, na sequência, o professor José Carlos Batista. Oi. Olá, professor. Muito obrigado, viu, pelas explicações excelentes aí. Sobre o problema de... Foi feita uma pergunta em relação ao indivíduo, que ele está de licença médica, depois ele entra de férias, e depois ele entra de licença. Mas isso não é possível pela legislação. O indivíduo não, a não ser que sejam doenças diferentes. Entendeu? Quer dizer, o indivíduo, se ele está doente, ele só pode voltar ao trabalho com outro atestado médico dizendo que ele está apto. Se ele não tem esse atestado de que ele está apto ao trabalho, ele não pode entrar de férias. Se ele tinha um atestado que ele estava apto, ele tinha direito a férias, vai entrar de férias. Tudo bem. Quando ele volta, ele vai ter um outro atestado de uma outra doença. Como é que fica isso? Isso aí me deixou, como médico, eu fiquei um pouco confuso sobre esse problema. Vou trazer novas informações. Sobre quando eu disse dos 24 meses, um detalhe importante, sobre o mesmo CID. Então, aquele limite que eu informei dos 24 meses, de acordo com o SESM, de manual do CIAS, é sobre o mesmo CID. Agora, complementando sobre férias e licença médica. As férias não devem nunca acumular com a licença médica. O exemplo que eu quis dizer ocorre que o servidor, às vezes, esquece que lá atrás marcou férias. Por exemplo, eu estou com férias marcadas para junho de 2023. E, a partir de janeiro, tive um problema médico e fiquei de licença médica, fui postergando, fui renovando a avaliação. E chegou em junho, continuei de licença médica, só que eu esqueci de avisar ao RH, esqueci de mudar as minhas férias. Como essas férias devem ser solicitadas diretamente pelo servidor em comum acordo com a chefia, a gente não altera. Elas permanecem lá ativas marcadas. O que acontece? O servidor ele vai ficar acumulado prevalecendo o período da licença médica. Então, não que ele tenha direito ao gozo, que ele está apto a gozar as férias, mas por um lapso da parte dele, ele não alterou as férias em tempo hábil e essas férias ficaram acumuladas com a licença médica, mas o que prevalece é a licença médica. Então, o servidor sempre nessa situação deve ficar atento ao seu período de férias para que não deixe acumular nessas hipóteses. Não, isso eu entendi perfeitamente, mas o indivíduo que ele faz isso, ele intercala as férias dele com um atestado médico só se for complicação da própria doença, isso é possível. Ou outra doença, porque não é possível que o indivíduo esteja com atestado médico, depois ele entra de férias e depois ele entra com outro atestado médico. Isso não é possível. Bem, do ponto de vista legal e administrativo, não teria problema. Eu, na experiência de trabalhar na frequência, já vi muito caso que é assim. Não sei se vai ser o mesmo, mas uma experiência. O
O servidor teve alta médica e, por razões pessoais, discordou da alta e retorno ao trabalho. Ele tem direito a férias, então ele solicita as férias para aquele momento. Do ponto de vista legal e administrativo, não há nenhum impedimento. E por uma outra razão, infelizmente, ele piora o seu estado de saúde e passa por uma nova avaliação, então, novamente, é concedida licença médica. Neste exemplo, seria possível, mas o que eu disse mais anteriormente é que muitos servidores, quando têm licenças médicas longas, às vezes acabam esquecendo que tinham férias marcadas, mas não que é uma combinação para isso. Ah, não é, porque isso aí tem que ficar bem, porque a licença médica é uma coisa sagrada. E para mim, por exemplo, sou médico, é uma coisa que eu respeito é o seguinte: ou o indivíduo está doente, e então ele está inapto, ou ele está apto e não está doente. Só existe para mim essas duas situações. E o indivíduo que está doente, ele não pode trabalhar. Ponto. Entendeu? Tem que ficar bem claro isso, porque para mim, eu não tenho a menor dúvida disso. E é assim que eu comporto lá no departamento com os funcionários. O indivíduo está doente, ótimo, você vai tratar, depois você volta aqui e apto. E eu não interfiro em nada nisso. Isso aqui eu acho que é importante que o chefe fique sabendo disso, porque como é que pode? O indivíduo entra com a licença médica, depois ele sai de férias, aí depois ele volta de novo com o atestado médico. Isso é muito estranho para mim. Posso só interromper? Eu estou assim meio confusa com isso, né? Porque se a pessoa tem que estar apta, ela está apta e tira. Eu entendo que o professor falou. E daí só que é o que está acontecendo, entendeu? Então, isso aí não tem lógica. E daí está apto é uma coisa. Eu falo isso com quem, né? Que eu sou nova na chefia. Eu falo isso com o RH, falo com a pessoa. Qual é o meu... O que eu tenho que fazer, entendeu? Mas qual a sua dúvida exata? Porque já é um processo longo, já vai fazer quase 2 anos que está nisso, né? Então, a pessoa, ela tirou licença médica, aí depois a licença médica acabou, ela tirou férias, aí tirou licença médica de novo, só que eu estou sem a pessoa aqui, porque o RH não tem como substituí-la. Então, isso é muito complicado, e eu quero saber até quando que vou ficar nesse processo, porque tá prejudicando a disciplina, né? E eu assumi a chefia agora. E até um tempo atrás o RH estava falando que isso é legal, que não pode ser feito nada, e a gente tem estado desse jeito. Entendeu? Mas é a mesma doença? Érica, só uma Eu não sei como que eu fico Médica. sabendo disso. Eu falo com quem? Eu estou meio perdida no... O SESB te encaminha um documento, entendeu? Tá. Com o nome da doença, ou às vezes com o CID, se a pessoa que está doente, ela permitir. Senão fica só no prontuário dela. Mas você, como administradora, você tem direito de saber disso. Não para você colocar no aparelho, você vai saber como administradora. Isso aí é lei. Entendeu? Tá. Ricardo, eu posso conversar com você depois? Só para Sim, estou à disposição. Tá. Qual que é o seu VoIP? O meu VoIP, eu vou te falar, é o 923. Tá. Mas, assim, às vezes, a gente está com uns probleminhas na rede ou não, mas também vou passar meu contato. Eu deixo aqui no chat. Obrigada, viu? Eu respondo ao Google Chat, mas também estou disponibilizado pelo telefone. Tá bom, obrigada, Ricardo. Só para não tomar o tempo de vocês, que tem outras pessoas com dúvidas. Não, é importante, as dúvidas que a gente não conseguir esclarecer aqui, né, sem prejuízo, a equipe pode estar tratando aí depois também para orientar. Acho que é importante deixar isso bem claro. Não sei se a equipe está conseguindo aqui acompanhar o chat, eu vi que tinha bastante pergunta, não sei se todas foram respondidas, se tem mais alguma ainda pendente, Eliane, Laís, não sei se vocês conseguiram Acredito acompanhar. que respondemos até
Essa do Maurício. Deixa eu ver aqui. Essa do Maurício é: se a pessoa alega que falta e atrasa por motivos de saúde físico ou mental, o chefe pode solicitar uma avaliação do NAST? É essa a pergunta? Acho que é a Isso. última, né? Bom, vamos lá. Até um tempo atrás, eu sei que no NAST tinha um serviço que era de avaliação psicossocial, que era uma avaliação ali feita por uma equipe multidisciplinar, mas, no entanto, eu acredito que esse serviço ele mudou. A gente não tem mais esse serviço dessa forma como era, né? Como a gente está falando de um serviço que ele é prestado por uma outra equipe, num outro departamento, a gente não vai conseguir passar essa informação, Maurício, com precisão. Nesse caso, eu recomendo que seja encaminhado ali um e-mail à equipe do NAST, que aí, com certeza, e com propriedade, eles vão conseguir te orientar ali de forma adequada e correta, tá bom? Só para a gente não correr o risco, como é um serviço de uma outra área, de um outro departamento, para a gente não correr o risco aí e ceder à tentação de passar, de repente, uma informação que esteja incorreta, tá bom? Aí pedir a gentileza para você encaminhar a dúvida para o NAST. No site da ProPessoas tem ali também os contatos, o e-mail, e pode ser encaminhado até pelo sistema de atendimento da ProPessoas. Mais alguma dúvida, gente? Vocês estão vendo mais alguma no chat? Eu não vejo mais nenhuma mãozinha levantada. Tem uma dúvida da Érica, André. Uma questão: como é feito o controle de compensação do excesso do fim do ano? Ricardo? Repete, por favor. Eu não estou conseguindo encontrar aqui no chat. É da Érica. Repete, por favor, que eu não consegui encontrar aqui no chat. Como é feito o controle de compensação do recesso do fim do ano? Eu posso até colaborar, né, com as respostas. Esse controle, Érica, é feito pela chefia imediata, tá? A chefia faz o controle de quais dias que foram usufruídos do recesso e o quantitativo de horas que o servidor tem que ter a compensação. Este ano, né, para o recesso de 2022, esse final do ano, foi enviada uma planilha com uma escala que deve ser preenchida até o dia 30 de novembro, né, dia 30 desse mês, e ser devolvida para a gestão de pessoas, né. Lembrando que essa planilha é apenas para nosso lançamento no nosso sistema. Quem deverá fazer esse controle, se está havendo ou não a compensação, é a chefia imediata e o servidor, né, que vai usufruir do recesso. E ao final do prazo, a chefia também, ela aciona o RH informando se foi feita a compensação ou não. Então, esse controle é feito pela chefia imediata, tá? Aí, se quiserem acrescentar, Ricardo, André. Correto, é isso mesmo. Esse controle é realizado pela chefia e, após o prazo da compensação, a chefia deve notificar o CGP e DGP do campus, caso o servidor não tenha cumprido a compensação. Obrigado, Elaíse, Ricardo. Acho que a Érica está colocando aqui no chat, ok, obrigada também. Acho que ela se sentiu contemplada. Mariana levantou a mão. Opa. Então, eu só queria complementar que, assim, toda essa discussão que a gente está falando, essa explicação sobre os afastamentos e as ausências, são para os servidores, ou seja, técnicos e docentes também, né? Então, assim, eu já vi muito caso aqui no campus de docente que se afastou e não apresentou atestado médico, né? Docente que foi exercer atividade em outro estado e não apresentou um pedido de ausência, né? Não entregou um documento de ausência da Unifesp. Pessoas que casaram e não apresentaram a documentação, não tiraram a licença gala. Um tirou a licença gala, que não sabia. O outro tirou a licença gala, mas não informou no RH, entendeu? Então, assim, é muito importante deixar claro que
todo esse tratamento que a gente está tendo aqui de falta injustificada é para servidores técnicos e docentes. E um outro ponto que eu queria colocar era mais esse, sim, das justificativas, que é importante dos dois lados, tá? É isso. Só para tirar uma dúvida. Desculpa, Érica, lembrei qualquer outra coisa que eu ia falar. Um caso que também aconteceu aqui com a gente, que um parente morreu e a pessoa queria tirar a licença nojo, né, que a gente chama, pelo óbito do familiar, dias depois. Né? Então, assim, a pessoa morreu, era em outro estado, e aí não dava para ela ir agora, aí ela queria ir dias depois que passou o período da licença, para auxiliar o familiar, né? E não pode. Né? A licença nojo, tanto a licença nojo quanto a licença gala, é a partir do acontecimento, docente, né? Que precisa ir até a USP, USP, na mesma cidade, precisa pedir afastamento por causa de tese, reuniões, etc., em outra instituição, que é na mesma cidade, em São Paulo. Precisa pedir afastamento também ou não? Olha, aqui no meu campus... Sim, precisa, é importante a gente ter toda essa documentação. Precisa? Tá bom. Sim, porque se acontece um caso de algum acidente, o que ele estava fazendo num lugar que não era no campus? A gente não tem como comprovar a parte trabalhista, Tudo bem, entendeu? tá ótimo. É isso, Ricardo? Isso mesmo. Importante sempre ter esse registro para ficar documentado e temos sempre alguma previsão legal para algum imprevisto que aconteça. Tá bom, obrigado. Sem microfone, né? Esse afastamento é sempre via SEI, né? Só para tirar dúvida. É pedido tudo via SEI, né? Sim, isso mesmo. Tudo via SEI. Eu não sei se o André me chamou, que ele está com o microfone desligado. Só complementando essa dúvida sobre o recesso de final de ano, agora vai entrar um outro fator também, que é o recesso dos jogos da Copa, que saiu normativa recentemente. Os setores que já prevêem o uso do excedente para os servidores, a chefia vai ter que descontar eventuais faltas e atrasos, para daí o que sobrar usar para compensação da Copa e do recesso, é isso? Porque os excedentes, o controle de faltas e atrasos vem na planilha que a gente está preenchendo mensalmente. Aí eu vou ter que descontar, por exemplo, aquele mês o servidor teve 40 minutos de atraso e ele tem 3 horas de excedente. Eu desconto 40 minutos de atraso e o que sobra eu posso jogar para compensação do recesso de final de ano, por exemplo? Não sei se ficou clara a minha dúvida. Sim, respondendo a sua pergunta, sim. É que a compensação dos jogos da Copa e do recesso é basicamente da mesma maneira, a mesma analogia, só mudando o período. Se o período da Copa é até o final do ano, mas pode sim fazer essa matemática, esse desdobramento das horas a mais de um para o outro. Ok, obrigado. Até aproveitando aqui, antes de passar para a pergunta da Rosângela, aproveitando aqui a pergunta do Maurício, só para frisar também que a gente já incluiu lá no Sua Unifesp as informações relativas ao recesso. Para facilitar, né, a consulta aí pela comunidade, vou até mostrar aqui rapidinho para vocês, só caso surja alguma dúvida aí no futuro, vocês saberem também onde recorrer. Então, ó, a gente tem lá no catálogo, a gente entra na categoria de frequência e férias, e a gente vai ter aqui, ó, recesso 2022. Então, aqui tem as informações relativas ao recesso, tá? O período que pode ser compensado, o período que compreende o recesso. E aqui, várias informações que saíram, inclusive, por meio dos comunicados da ProPessoas. Então, a gente sintetizou também essas informações e deixou aqui para facilitar, porque o catálogo ele é mais prático para você achar as informações. Muitas vezes, no site da ProPessoas, como são muitas notícias todo dia, e elas vão se renovando, então, às vezes, uma notícia um pouquinho mais antiga, ou que já foi publicada há algumas semanas, acaba ficando mais difícil de achar. Então, como é um assunto que ainda está muito em alta, a gente ainda vai ter algumas dúvidas aí
relativos ao recesso, as formas de compensação período, elas vão estar aqui também no catálogo, tá? Só avisando, então, para que todos e todas aí possam conhecer. Agora, a Rosângela. Obrigada, André. Eu tenho uma dúvida. Se a pessoa não quiser, ela pode não sair mais cedo nesses dias de jogo? Vamos supor que a pessoa não queira assistir o jogo, quer ficar e depois bater o ponto normalmente. Ela pode ou ela é obrigada a sair? Sim, ela pode continuar trabalhando normalmente, até porque no comunicado na portaria tem informação que o servidor pode sim continuar trabalhando normalmente. Não deve se fechar o setor 100%, assim, podemos dizer assim. Tá, ok. Mas pode sim, tanto para os jogos da Copa quanto para o recesso, pode trabalhar normalmente com o seu horário. Tá, joia. Obrigada. Oi, tem uma pergunta aqui no chat, que a Lúcia pergunta, onde encontramos a planilha de reposição das horas do recesso? Repete, por favor. Onde encontramos a planilha de reposição das horas do recesso? Eu posso ajudar também, Ricardo. A planilha foi colocada no processo SEI de frequência do setor. Onde a chefia vai ter que informar os dias que o servidor irá folgar no recesso. Isso, complementando a Eu acho que Mara... cada campus pode ter feito um pouco diferente. Mas sim, pode falar, Laís, por favor. A planilha de controle, né, das horas, quanto que está sendo pago todo mês, mensalmente, essa planilha é de controle da chefia, ela pode fazer um Google Drive, onde todos os servidores da equipe têm acesso, e ir fazendo esse controle, né, deixando esse espaço para preencher mensalmente. O que nós podemos fazer é emitir um extrato de banco de horas. A gente tem um banco de horas no nosso sistema que fala quantas horas não foram usadas para compensação de atrasos e faltas. Então, quantas horas são livres para ser usadas para o recesso, né? Então, nós do Campo São Paulo, a partir de um acionamento por e-mail, a gente encaminha o banco de horas do servidor. Aí, se os outros campos quiserem falar também, ou o Ricardo complementar. Um complemento, Ricardo? Não, só complementando, nós enviamos também pelo SEI uma planilha específica só para o controle do recesso. Então, nesta planilha, a chefia vai fazer a informação de que o servidor aderiu ou não ao recesso. Agora, o controle fica a critério de como a chefia achar de uma melhor maneira. Seria isto. Obrigado, Ricardo, Elaíse. O Maurício, ele levantou a mão novamente ou ficou com o botão apertado, Maurício? É uma nova dúvida? Acho que o Maurício deve ter esquecido o botãozinho levantado. Desculpa, apertado. Já retirei. Obrigado. Ivan, boa tarde, Ivan. Pessoal, boa tarde, boa tarde. Só queria aproveitar, o pessoal comentou agora sobre o banco de horas, só uma dúvida que surgiu agora. O banco de horas, ele é cumulativo por 2 meses, 3 meses, ou ele não é cumulativo? Ele é cumulativo por 2 meses. O saldo que a gente está utilizando no momento, por exemplo, para as consistências agora de outubro, são as horas a mais de 2 meses atrás. Agosto e setembro. E isso é rotativo, então sempre de 2 meses. Perfeito, Ricardo. Tá bom, então. Muito obrigado. Aproveitar e mandar um abraço para a minha amiga Rosângela aí. Outro para você, Ivan. Olha, gente, RH com você é interação. Obrigado, Ivan. Tem uma mensagem também aqui que foi deixada no chat,
pela Adriana Bassani, ela colocou aqui, boa tarde, obrigado André e toda a equipe do RH pela oportunidade de esclarecimentos. Então, só aqui agradecendo aí o comentário também da Adriana, é um prazer, que a gente está aqui tentando facilitar o dia a dia de vocês também, né, ao mesmo tempo que a gente também facilita o nosso, que quanto mais vocês conhecem dos nossos procedimentos, fica também muito mais fácil para a gente aqui também trabalhar. Então, acho que é bem legal isso aí, porque é uma via de mão dupla, todo mundo ganha. Bom, mais alguma dúvida, pessoal? Não sei se o chat a gente conseguiu dar conta de todas as perguntinhas. Sim. Bom, não havendo mais dúvidas, acho que a gente pode partir para o encerramento, mas a Rosângela ainda levantou a mão. Diga, Só mais Rosângela. uma dúvida, por favor. A questão do abono, é que eu não entendi direito a explicação. Se a chefe quiser considerar os 3 abonos, descontando aí desse recesso, ela pode? Por exemplo, ela pode colocar os 3 abonos e, por exemplo, ficaria 2 entradas e uma saída. E a gente teria que compensar menos horas? Isso pode ser feito? Sim, se a chefia estiver de acordo com essa combinação das justificativas, é possível sim. Obrigada. Isso para os servidores que estão no regime presencial. Bom, obrigado aí, Ricardo. Obrigado, Rosângela. Tem mais uma mãozinha aqui da Ana Lúcia. Oi, eu gostaria de saber se a chefia pode não dar abono nenhum. O abono também é critério da chefia. Sim, em relação àqueles 3 campos da consistência, né, que a gente popularmente conhece como abono, mas são justificativas para atrasos ou saídas antecipadas, sim, é discricionário da chefia. É um assunto um pouco delicado, porque é uma cultura na Unifesp, que alguns servidores acham que é um direito, mas numa tentativa de evitar descontos por atrasos, então a chefia pode justificar, sim, utilizando aqueles 3 campos, mas, sim, é discricionário da chefia. Ok, obrigada. Imagina, Ana. Mais alguma dúvida, pessoal? Acho que o chat, acho que a gente deu conta, né? A equipe deu conta aqui do chat, né, Laís? Acredito que sim. Todas as perguntas foram respondidas. Acredito que sim também. Não vi ninguém repetiu a pergunta, então. Então tá certo. Eu tô vendo o pessoal já agradecendo aqui no chat. Bom, eu acho que é isso. Acho que foi um bate-papo legal aí. A gente tentou esclarecer um pouco as dúvidas relacionadas às faltas, falta injustificada principalmente. Aí, em contrapartida, a gente já fez um pacote falando um pouco de frequência aqui, né, de outras dúvidas também que os nossos servidores acabam tendo aí no dia a dia. Bom, esse foi o nosso RH com você de novembro. Agora a gente só vai voltar provavelmente em fevereiro. Como a gente tem um período de dezembro e janeiro com muitas férias, né, muitas pessoas em férias, aí a gente volta em fevereiro, dá tempo da gente preparar aí novos temas aí para compartilhar com vocês. A gente vai disponibilizar a gravação, ela vai ficar no canal do YouTube da ProPessoas, né, o canal da ProPessoas no YouTube, e também vai estar incluído no sua Unifesp, ali onde a gente tem as faltas injustificadas, né, o serviço das faltas injustificadas, ele vai estar também essa gravação ali para vocês poderem depois estar revisitando, esclarecendo uma dúvida, tá bom? Então, a gente agradece muito aí a participação de todas e todas, participação aqui das nossas equipes, dos DGPs, da equipe de frequência, que deu um super apoio aqui para a gente também, né? Havendo novas dúvidas, pessoal, podem encaminhar para as nossas áreas, pode procurar também o DGP do campus, que está aí junto com vocês, tá? A gente agradece muito aí a participação e até breve aí. Aqueles que a gente não vê novamente aqui no RH com você, um bom final de ano, boas festas, um feliz 2023, que aí, se tudo der certo, ano que vem a gente está aí de volta, dando prosseguimento aí, gente. Muito obrigado, obrigado a todas e todas, e um prazer aqui tê-los conosco. Até breve. Obrigado, pessoal. Parabéns para a equipe toda aí. Abraço para todos. Tchau, pessoal. Até o próximo encontro. Tchau.
Tchau, tchau, pessoal. Até.